Desculpa, o quê? Eu tava fora. É que a gente vai começar. Aí eu quero perguntar se você quer começar falando, dar um oi pro pessoal. Ah, tá. Então, é só abrir a câmera. Tá. Deixa eu... Um segundinho. Tá. Beleza. Bom, pessoal, bem-vindos. A gente fica bem feliz de ver a animação de vocês. Nossa, tem mais de 70 pessoas aqui. É muita gente. Ótimo. Então a gente fica muito feliz porque a gente teve esse movimento próprio, né? Os diretores da Liga, eu, porque a gente entende que existe esse problema da TCC no Brasil, principalmente dentro das universidades, como a gente estava comentando, né? Por exemplo, a UF Niterói, que é a maior sede da UF, não tem nem aula de TCC. Então a gente entende que tem um problema bastante grande no que diz respeito a ensino de TCC no Brasil, mesmo ela sendo fora do Brasil, uma das abordagens mais utilizadas, que vem tendo maior crescimento, maior é, adoção por conta dos estudantes. Então, a gente tem justamente essa motivação de trazer TCC, mostrar o valor que ela tem, porque, como área, a psicologia ela ganhou muito valor uma vez que a gente se permitiu se associar à ciência. E a abordagem da TCC é aquela que mais se aproxima da abordagem científica também, ao método científico. E por isso que a gente ganha tanta relevância. Vocês devem ter visto nas aulas de história, talvez, aquela crise que teve com o estudo do Eysenck, mostrando que a psicoterapia que era utilizada naquela época tinha a mesma funcionalidade, a mesma efetividade do que o não tratamento. E isso mudou uma vez que a gente se associou à ciência, entendeu? Que era importante a gente testar a nossa abordagem, o nosso método de funcionamento, já que a gente é uma área da saúde. Então, eu fico muito feliz, tanto com o pessoal da Liga mesmo, Yuri, a Natália, a Aline, a Brena e a Luana, e também com os novos membros que vão entrar. A gente está terminando aí no processo seletivo. A gente fica bem feliz de ver toda a animação de todo mundo. Não vai ser possível abarcar todo mundo, se desse a gente fazia, mas a gente fica muito feliz de ver a motivação, porque é isso, se a faculdade não oferece, a gente tem que buscar por conta própria. E é exatamente esse movimento que a gente está fazendo aqui como um grupo. Acho que era isso. Então, manda ver, Yuri. The floor is yours. Tá bom? Quer dar um recadinho também, Nath? É só apresentando, né? O Thiago é o coordenador, a Nath é a vice-presidente. Pessoal. Então, gente, boa noite. Como o Yuri falou, meu nome é Natália, sou vice-presidente da Liga. Estou muito animada para começar isso. Eu gostei bastante da proposta, que é justamente a gente aprender a terapia cognitivo comportamental a partir da prática. Porque muitas vezes os grupos de estudos trazem a questão teórica, que é muito importante, né? É o básico, mas trazer isso a partir da prática é uma coisa diferenciada que eu acho que a gente aprende muito mais. Achei bem interessante e espero que vocês gostem bastante. Estamos muito animados com tudo isso. É isso, né, cara? Show de bola. Muito obrigado. Gente, eu não, até agora eu tô impressionado com quanto a gente tem nessa ligação. Deixa eu ver se aqui. Bom, gente, vou me apresentar agora. Eu sou o Yuri. Estou agora na diretoria de ensino. E agora eu vou fazer um comentário breve de como que funciona esse grupo de estudos, fazer algumas explicações gerais. E depois de nivelar isso, já começamos com o conteúdo, ok? Bom, como é que vai funcionar esse grupo de estudos? Basicamente assim, a gente vai ter essas aulas, né? A cada 15 dias, a gente vai fazendo essas aulas a cada 15 dias. E a gente tenta seguir uma lógica um pouco diferente. Normalmente, né? O que a gente vê assim, né? Que a gente primeiro tem os conteúdos iniciais, né? Os princípios básicos, depois a gente vai para alguns casos mais práticos. E a nossa metodologia que a gente está usando é um pouco inverter essa ordem. Então, primeiro a gente começa com um caso clínico, começa com uma situação, um problema, depois a gente vai pensando e desdobrando nos conteúdos da TCC. Tudo bem? Porque eu acho que é uma demanda muito importante também, que às vezes a gente fala, poxa, ainda não vi tanta prática, não sei como é que funciona, não vejo tanta aplicação. Eu sei que era uma angústia muito grande que eu tinha nos primeiros períodos, que eu pensava assim, nossa, eu queria ver alguma coisa de psicologia mesmo, de ver como é que funciona, e se o paciente aparecer na minha frente, o que eu faço? Quais são os primeiros passos? Então vem esses questionamentos, e a gente pensou assim, então que a gente tentar fazer um grupo de estudos voltado um pouco mais na prática. Um ponto interessante que eu gostaria de ressaltar também, que é a característica do grupo de estudos, diferente de você assistir um curso já gravado,
ou de assistir uma aula no YouTube, né? Que tem um diferencial que é a troca, que é a possibilidade ali da gente trocar ideia e da gente construir esse conhecimento juntos, né? Então, de forma alguma, eu quero que eu ou outra pessoa que venha apresentar também esteja como uma figura assim, tipo, a pessoa que sabe tudo e está ensinando para as outras pessoas. Então, acho que de forma alguma quero passar essa imagem e não é essa imagem que tem que ser passada em um grupo de estudos, tá bom? Então, acho que é muito importante ter em mente que a gente vai construindo esse conhecimento juntos. Aí, só por questões técnicas, né, a gente vai ter um certificado e aí a gente vai fazer uma lista de presenças. Nessa lista de presenças, basicamente, você vai colocar seu nome, seu e-mail e vai colocar uma palavra-chave só para ver se a pessoa estava acompanhando esse grupo de estudos. E tendo umas 70% de presença, você vai ter direito ao certificado. A quantidade de horas a gente não tem certeza porque o nosso cronograma pode mudar e eu acho que uma coisa também que eu acho que é importante dizer é essa flexibilidade, né? Então, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre a entrevista inicial, as primeiras sessões. Se der o nosso horário, que é 20 horas, e não deu tempo de falar tudo, tudo bem, a gente passa para o próximo grupo de estudos, para o próximo encontro, e retoma os conceitos importantes, né? Não precisa ficar aquela pressa de querer falar tudo mesmo, tudo rápido e tudo mais. Então, pode ser que a gente vai mais além de 3 encontros, né? E aí pode ser que essas horas sejam contabilizadas, sejam melhores. Perguntaram aqui do processo seletivo. Esse processo seletivo não é um processo seletivo para entrar no grupo de estudos, tá? O grupo de estudos, se você entrou aqui no grupo e assinar a lista de presença, você já está dentro do grupo de estudos, tudo bem? Esse processo seletivo foi para entrar em uma das diretorias, né? Que a gente já passou. Sobre as gravações também, a gente vai também deixar disponíveis as gravações para os membros aqui do grupo. Então, se você estiver no grupo do WhatsApp e tal, tudo mais, você vai ter direito às gravações. E eu acho que é muito importante isso, né? Porque a gente pensa assim, como é que a gente pode tentar deixar o mais acessível possível? Porque a gente sabe que muita gente não consegue numa quinta-feira, às 8h30, estar aqui presente, por mais que seja muito importante, e às vezes dói no coração, né, nisso, que eles falam que tá gravado, aí algumas pessoas não vêm e tudo mais. Mas pensa sempre nisso, em como que a gente pode deixar acessível esse grupo para mais pessoas, tornar o ensino mais democrático e quantas pessoas precisam trabalhar, estudar nesse horário, então vamos deixar gravado, ok? Bom, alguma questão? Deixa eu ver só ver aqui. Ok. Ô Nath, eu vou ficar um pouquinho fora do... você vai me anotando se tiver uma questão? Sim, só quero saber se a gravação ficará no nosso canal do YouTube, onde ficará ela, para o pessoal acessar. Ah, sim. A gente vai deixar no nosso canal no YouTube. Caso a gente sofra alguma questão, eu posso disponibilizar no meu canal e depois eu jogo no YouTube também. Eu tô deixando essa salva aqui no meu... Vocês acham que a gente escolhe a abordagem por afinidade? Depois a gente pode conversar sobre isso um pouco mais, mas eu acredito que sim. Esse é um dos pontos. Mas tem outros pontos pra gente abordar sobre isso. Como funciona a lista de presença, a gente vai enviar um forms por aqui, tudo bem? E também no grupo de WhatsApp. E aí você vai colocando. Certo? Beleza, a Giovana fez um joinha. Ok, então vamos. Oi, Natália. Eu vou enviar no chat da chamada o link para a lista de presença. E aí o Yuri, num dado momento, vai falar a palavra-chave. E aí vocês preenchem quando ele falar essa palavra-chave. E eu vou deixar fixado aqui no chat para vocês terem acesso ao longo da aula, tá bom? Aí, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem colocar aqui que eu respondo pelo chat enquanto o Yuri estiver explicando as coisas. Serão quantos encontros? A princípio temos 3, mas pode ser que isso mude. Natália, sim, vai ficar gravado. Ok, vamos lá então. Bom, gente, vamos começar então. Nossa, fiz uma animação que não deu certo. Ok, tudo bem. Então, vamos começar? Bom, queria apresentar para vocês, não sei se vocês ficaram curiosos, né? Porque o símbolo do grupo de WhatsApp era esse aqui, você tinha um Aaron Beck e essa pessoa. E para quem ficou curioso, fala, nossa, quem é essa pessoa? Essa pessoa é o nosso primeiro paciente, que vai ser o caso clínico que nós utilizamos. Por curiosidade, de onde a gente tirou aquele caso clínico que a gente colocou? É de uma certificação que tem de TCC, pela FBTC, não sei se vocês conhecem. E lá eles têm uma prova dissertativa e objetiva também, que eles dão um caso clínico e a gente pegou de lá. Tudo bem? A gente colocou até a fonte, inclusive, no final. Ok.
Então, vamos começando a apresentar o caso. Bom, a gente tem o João, de 38 anos, sexo masculino, casado, médico, e reside com a sua esposa e com 2 filhos, uma menina de 5 anos e uma menina de 2 anos. É um ponto também que eu esqueci de falar, pessoal que ainda... fica tranquilo, a gente está usando um aplicativo externo para gravação, tudo bem? Ok. Uma coisa que eu esqueci de falar também é que quem tiver nos primeiros períodos ou ainda não tiver tanto contato com o TCC, fica à vontade para perguntar, tá? Não fica essa... pode ficar... Eu sei que às vezes rola esse acanhamento, super normal, mas fiquem à vontade para fazer as perguntas e também quem tiver mais à frente também fica super à vontade para fazer contribuições, porque é muito importante essa troca. Ok, vamos lá então. Então imagina que o João, ele chegou, né? Faz de conta que você é o terapeuta, e o João chegou para você, né? E vai começar a fazer uma terapia. Essa terapia vai ser presencial, vamos supor. E aí chegou. Aí uma pergunta que eu tenho para vocês. Qual que é a diferença? Existe diferença da primeira sessão, que digamos seria uma avaliação, e da primeira sessão em si? Quando eu digo primeira sessão, eu estou falando da terapia de fato. Será que existe uma diferença? Ou simplesmente, imagina que você chega, né, na primeira sessão e não tem algo previsto. Simplesmente pergunta para a pessoa, o que te trouxe aqui e acabou. Será que é assim? Né? Talvez algumas abordagens existem essa característica, né? Chegando a pessoa, o que te trouxe aqui e acabou. Outras abordagens já tem uma estrutura. Na TCC, e eu estou usando mais como referência aquele livro da Judith Beck, né, TCC Teoria e Prática, eles fazem essa diferenciação, que existe uma diferença entre a sessão de avaliação e a primeira sessão em si, que é a terapia, quando começa a terapia em si. E a gente vai conhecer um pouco dela, tudo bem? Agora eu vou mostrar mais ou menos uma estrutura, só para a gente ter uma ideia de como é que funciona. Então o primeiro passo é você cumprimentar o cliente, né? Evidente. Aí depois você decide colaborativamente se um familiar, um amigo deve participar da sessão. Pode ser que esse paciente ele venha junto com alguma pessoa. Então você tem que chegar ali e perguntar, né? Se, faz sentido que a pessoa esteja presente ou não. Às vezes com criança também é muito comum, a criança vai vir junto com os pais. Aí tudo bem. Você vai definir uma pauta e transmitir as expectativas apropriadas para essa sessão, porque a pessoa chega com várias questões, várias expectativas, e é importante alinhar essas expectativas e definir uma pauta, né? Porque, tipo, o que vamos fazer aqui? Então, a TCC tem bastante essa característica de definir, assim, o que seria isso. Aí você faz uma avaliação psicossocial, define objetivos mais amplos, sim, Nayara. E relatar o seu diagnóstico provisório e seu plano de tratamento, relatar seu diagnóstico provisório e seu plano de tratamento amplo e familiarizar o cliente com a TCC. Aí pode até gerar uma dúvida, assim, né? Você fala assim, nossa, mas já vai diagnosticar a pessoa no primeiro atendimento? Aí, vamos só tirar uma dúvida aqui, né? Porque às vezes pode surgir essas dúvidas. Diagnosticar não necessariamente é dizer que a pessoa tem transtorno, então essa é uma diferença importante, né? Porque o diagnóstico não é dizer se tem um transtorno, então eu posso diagnosticar que você tem traços, ou eu posso diagnosticar que você tem indícios, hipóteses, ou eu posso diagnosticar que você não tem um transtorno, tá? Eu vi que a Aline entrou. Aline, quando você quiser também falar, fica à vontade. Aí você vai definir o tratamento, familiarizar com o cliente com a TCC. Gente, eu tô falando muito rápido, não sei, vocês vão me dando feedback aí. Não, tá ótimo. Tranquilo, Yuri. Então, obrigado. Fui ver o chat e tirei o slide. Pronto. Então tá bom. Então, tá. Obrigado pelo feedback. Bom, aí o ponto número 7 é estabelecer colaborativamente. E aí isso é uma característica muito presente também, que é ser colaborativo. Ser colaborativo é ver se a pessoa está entendendo, se faz sentido para ela aquele processo. Um plano de ação. Plano de ação, só relembrando, e para quem também não conhece, antigamente, acho que na segunda edição do livro de TCC, da Judith Beck, chamava Tarefa de Casa. Só que tarefa de casa não pega bem, né? Plano de ação, basicamente, você anota ali alguns... Aí depende muito de caso a caso, né? Mas a pessoa pode anotar ali os pontos mais relevantes da terapia, o que ela achou de interessante, alguma atividade para ela fazer. Então, se uma pessoa é depressiva, tipo, ele dá um exemplo de um caso com depressão, aí fala assim, poxa, a pessoa queria muito ligar para algum familiar durante a semana, porque ela se sentia muito sozinha e tudo mais. Que tal a gente definir, se faz sentido para você,
que em algum dia da semana você vai lá, vai ligar para fulano. Esse é um tipo de plano de ação, por exemplo. Também definir as expectativas, é muito importante isso. E sempre resumir numa sessão e obter feedback, né? Ver se fez sentido e tudo mais. E a gente vai entrar em cada detalhe sobre isso. Beleza, vamos voltar pro caso do João, certo? Então, João, médico, tudo mais, sexo masculino, casado, reside com a esposa e com 2 filhos. Beleza. Agora, uma pergunta muito interessante que às vezes a gente nunca se questiona. Imagine que o João entrou no seu consultório. Como é que vocês irão se sentar? Qual vai ser a disposição das cadeiras? Já pararam para pensar sobre isso? O que vocês acham? Né? A gente pode... Tem aquele exemplo clássico, né? Que a gente já viu, não sei se já viram dessa imagem assim, do Freud. Eu não sei se essa é a disposição oficial da psicanálise, nem sei como é que funciona. Oi, Aline, pode falar. Tem uma observação que eu já ouvi, né? Que quando é a primeira sessão, você não conhece a pessoa, você, enfim, não tem ideia de como aquela pessoa é. É interessante você ficar perto da porta, né? Como você não conhece a pessoa, caso você precise sair, precise pedir ajuda. Só uma observação, como você falou sobre disposição de cadeiras, é uma coisa que eu lembrei. Eu acho que alguém também comentou sobre isso no chat. E eu também acho legal ficar ao lado da mesa. É uma opinião pessoal, né? Como você falou, para a gente ter uma troca aí. Eu prefiro ficar mais ao lado da mesa do que atrás, porque eu acho que para esse início você pode ficar mais acessível à pessoa. A Nayara falou... Nayara que é da UF, né? Nayara da UF. Oi, Nayara. Eu atendo em coterapia, então formamos um formato circular. Que legal. Essa coterapia é com mais pessoas ou é com mais pessoas? Enfim. É de frente para o outro, um de frente para o outro, de frente a frente, eu ficaria mais próximo da porta. Aline, inclusive, só reforçar. Muito obrigado, Aline, essa contribuição muito boa. Acho que esses pontos... No SPA aqui da UF, a gente tem essa disposição, não tem? E acho que é muito interessante, a gente não para pra pensar. É muito legal esse ponto que você levantou. Oi, Maria. Eu ia comentar que eu li um livro uma vez sobre casos de terapia, e daí ela estava falando que ela se sentava, né, e tinham vários assentos no lugar, né, no setting. E daí ela observava como é que era a escolha do paciente, tipo, por qual assento ele ia tomar, se ele estava disposto a ficar mais perto dela, se ele queria ficar, por exemplo, eu acho que era como se fosse isso, era um sofá e uma poltrona perpendicular, assim, na ponta do sofá, e daí se ele queria sentar de frente para ela, ou no assento do meio, ou, tipo, na diagonal, assim. Eu acho que, às vezes, é interessante também dar várias opções para o paciente e observar qual é a opção que ele escolhe, e isso dá já alguma pista sobre a personalidade, enfim, sobre problemas. Que É legal. isso. Que legal esse livro também. Muito legal, assim, essas discussões, assim. Que eu lembro que a primeira vez que eu atendi no estágio, nossa, eu teve, tipo, faltando 5 minutos pra atender o paciente, eu fiquei assim, onde é que eu sento? Isso me marcou demais, né? Perfeito. Gente, eu queria dar um exemplo pra vocês que tá nesse livro aqui, ó, Aprendendo Terapia Cognitivo Comportamental. Então já vai a primeira dica desse grupo de... Já tiver várias dicas, né? Mas outra dica adicional, que esse livro é muito legal, que ele tem vídeos, não sei se vocês já viram. E você entra, dependendo do PDF que você tem, você consegue entrar nesses vídeos e tem tipo roleplays. Roleplays é tipo simular uma sessão. Então se você tem curiosidade de saber como é que é uma sessão gravada de terapia, né, de um terapeuta ali, presencialmente, com uma pessoa, tem vídeos assim, como esse vídeo aqui que eu tirei um print, que é bem interessante. Olha só como é que eles estão sentados, né? Você vê que eles não estão necessariamente um de frente pro outro, eles estão meio que na diagonal. Acho que a Maria comentou isso, não foi? De estar mais na diagonal, não sei se você estava se referindo a esse tipo. Tem outros exemplos também, que uma terapeuta tá no sofá, a outra tá sentada aqui. No caso, ela tá meio nervosa porque ela tá fazendo uma terapia de exposição, ela tá falando de temas sensíveis. Aí perguntou onde eu encontro esse vídeo. Esse vídeo tá nesse livro. Esse livro, ele tem, pra quem adquire esse livro, tem alguns links.
E aí um desses links lá tem uma série de vídeos para cada situação, tudo bem? Ok. Aí tem outros exemplos no vídeo aqui. Vocês podem ver até uma característica muito da TCC. Vocês já imaginam quem é o terapeuta, né? Que é a pessoa que tá com o caderninho, tá anotando. Então já é uma característica da TCC também. Que é você tá ali anotando junto com a pessoa. Olha essa posição aqui, parece muito colaborativa. A pessoa tá chegando e falando assim, olha, você tá vendo, isso aqui faz sentido pra você? Essa conceitualização cognitiva, sabe? Então, ou os dois aqui anotando. Então é um processo muito ativo e colaborativo. Então esse aqui é um exemplo que eu trouxe pra vocês pra ter uma ideia de como é que é. Se você pegar a amostra do livro do Kindle, dá pra você... Nossa! Perfeito! Essa dica aqui, você não precisa nem comprar o livro, porque a amostra pelo Kindle tem. Perfeito, olha. Já valeu, hein? Bom, e aí, né, só retomando, essa é a estrutura de sessão de avaliação, né? Tem todos esses pontos e vamos lá. E o que a gente tem que entender? Qual que é o objetivo, gente, de tudo isso? Que eu vi de vocês também. Todo esse processo na sessão de avaliação. Para que serve isso? Porque eu não posso simplesmente chegar, perguntar para o terapeuta, perguntar para o paciente, o que te trouxe aqui? Já pararam para pensar nisso? Por que precisa de todos esses... É pela questão do vínculo que vai se formar, que é muito importante para o tratamento, né? Para o engajamento do paciente depois, entender quais são as dúvidas. Perfeito. Então, alinhar essas expectativas, né? Entender como é que é, ter uma ideia geral. Muito interessante. Um aspecto também... Oi? Pode falar, Luiz. Eu lembrei o nome, é rapport, né? No caso. Na sim. TCC é rapport que fala também? Tem também, rapport. Ah. Aí tem aqueles nomes, né? Rapport, vínculo, aliança terapêutica, enfim, vários nomes que vão. Importante, o Thor falou de um ponto importantíssimo, que inclusive a gente até decidiu como um dos temas de uma aula, só falar sobre objetivos de terapia, que é um dos pontos que eu já vi muita gente criticando os terapeutas, falando que tem terapeuta que vai pra terapia e não sabe o objetivo, pra onde tá indo a terapia. Então eu acho que é algo que repensar, como a gente tá aqui, né, formando terapeutas e tudo mais, repensar bastante e ficar muito bom nisso, em definir objetivos. Definir o plano de tratamento e tudo mais. Que pergunta assim, mas pra onde tá indo a terapia? Aí nem o paciente nem o terapeuta sabe. Então essa é uma crítica que eu vejo bastante, que alguns supervisores, professores falam, que às vezes muitos terapeutas acabam falhando nessa parte. Bom, e aí vamos conversar um pouco. Pensando nisso, né? Quais os objetivos de uma avaliação? A Luísa acabou de falar também, né? Iniciar uma relação terapêutica, né? Ela acertou em cheio. Tanto no cliente como no familiar, né? Caso o contexto que traga também o familiar. Então você já começa essa relação terapêutica. Coletar informações para fazer um diagnóstico. E é muito interessante porque logo de cara você já vai coletando informações essenciais e tem muito essa arte de você conseguir ali conduzir com poucas informações já chegar a conclusões prévias, iniciais, porque se você vê que aquele paciente não é para você, não tem uma demanda que você sabe que você não vai conseguir ajudar, você já encaminha, né? Você já não faz a pessoa, digamos assim, investir tempo em você e para poder se direcionar a uma pessoa que já tem uma expertise melhor. Então imagina, oi Ana. Yuri, rapidinho, assim, você tocou num ponto sensível até. Quando a gente forma, assim, né, geralmente a gente não tem muita experiência, né, geralmente é do estágio que você fez na graduação, né, ou grupos de estudos que você participou e tudo mais. Nesses casos, como que a gente pode ter esse feeling, né, de quando passar para frente e quando manter, para, de certa forma, criar também experiências ali na clínica, né, para você poder conduzir casos cada vez mais complexos, né, se assim você desejar, naquela demanda, né, específica. Como que você acha que a gente pode fazer esse tipo de separação, assim? Perfeito, é uma ótima pergunta. Pode falar, Luísa. Eu posso complementar o que ela está falando? Sim, perfeito. Pode. Seria a questão do acompanhamento, né, com profissionais. Mas, falou aqui, supervisão. Porque é claro que você não vai saber tudo, mas assim como, vamos supor, o médico cirurgião, ele vai fazer acompanhado por alguém, né? No caso da gente, não tem como fazer esse acompanhamento dentro da sessão, mas o supervisor funciona nesse sentido. Tipo do preceptor, sabe? Do residente em cirurgia. Interessante. Alguém quer mais complementar essa resposta?
Eu lembro que, nossa, a primeira. Teve uma aula de avaliação psicológica, que minha professora, ela falava muito sobre isso, né? Porque a avaliação também psicológica é uma área também muito específica, que se demanda de você uma expertise muito específica dessa área, e você tem que saber avaliar muito bem, né? Se é o seu caso ou não. Aí eu acho que, assim, um ponto muito importante é você conhecer bem o caso, né? Conseguir ter essa habilidade de coletar as informações necessárias para ver se esse é o caso para você ou não. E também existe muito de uma autoavaliação e vai cair num caminho muito subjetivo também. Não vou ter uma resposta pronta para te dizer. Então, sei lá, faz de conta que você nunca estudou sobre transtorno alimentar. Aí chega uma pessoa exatamente com um caso, a pessoa fala que ela tem sérios problemas com alimentação e tudo mais, e aí você identificou que é um transtorno alimentar, aí você fala assim, poxa, até que você está preparada para esse caso? Mas eu conheço uma amiga que está num grupo de psicólogos que ela só trabalha com isso. Eu falo, poxa, acho que ela saberia muito melhor do que eu. Que vale se bem exatamente. Fala, Thiago. Você tá mutado, Thiago. Muito bom. Um ponto importante. Essa câmera tá baixa. Quando a gente começa, a gente não tem experiência com nada. Assim, a gente pode ter, no máximo, mais conhecimento em alguma coisa. Então, se eu acho que eu tenho mais interesse por transtorno alimentar, aí eu estudo mais isso. E se vem algum paciente com essa demanda específica, eu vou estar mais confortável. Mas se, por exemplo, chega alguém com toque, uma pessoa com toque, e eu nunca atendi toque, eu não estudei toque. Se a gente for pensar que eu vou ficar inseguro, eu não vou saber fazer, eu nunca atendi alguém assim, eu nunca estudei muito sobre isso, provavelmente você vai tender a decidir por passar essa pessoa para outro psicólogo. Mas aqui eu acho que também entra um ponto que a gente também tem que ter a noção da nossa própria capacidade de aprender a estudar e aprender a tratar um novo tipo de demanda que chegou para a gente. Porque se a gente se restringir apenas ali qual o nome? Esqueci. Nos transtornos alimentares, a gente nunca vai expandir o nosso alcance, se a gente tivesse o objetivo de expandir o nosso alcance. Então, eu acho que às vezes vale a gente entender até onde eu consigo me tornar um psicólogo bom para atender essa demanda específica que até agora eu ainda não me sinto preparado. Porque, do contrário, a gente nunca vai começar. Porque a gente sempre vai estudar de maneira teórica e técnica, mas o atendimento em si, ele nunca vai acontecer. Então, às vezes, a gente precisa dar esse saltinho de fé e se arriscar naquele lugar. E aí a gente vai estar sempre se autoavaliando. Será que eu estou percebendo que eu estou conseguindo fazer um bom trabalho? Será que o meu paciente está tendo uma boa melhora? E aí a gente faz essa avaliação no começo. Se a gente realmente sentir que não está sendo benéfico, nem para mim, nem para ele, aí eu acho que é mais prudente a gente tentar encaminhar para outra pessoa. Mas eu acho importante a gente pensar isso. Não é só porque eu nunca estudei ou porque foi um caso que nunca chegou para mim que é necessariamente algo que eu vou precisar fazer um encaminhamento. Eu acho que vale sempre a gente estar tendo essa experimentação se a gente estiver disposto a aprender sobre não sei, talvez esse novo transtorno que antes não era algo que eu atendia. Perfeito. Obrigada. Amei essa contribuição também. Valeu. Ah, que bom. Carol, você tava no grupo de neuropsicologia também, não tava? Tava também. Lembro de você. Legal. Não, a gente tá Muito bom estar aqui, gente. Ah, que bom que você tá aqui também. Bom, nossa, perfeita essa contribuição. Acho que é muito. Eu acho. Por isso que eu curto o grupo de estudos. Olha isso aqui legal. Essas são dúvidas exatamente que a gente tem na vida, na prática real. Outro ponto também, que o Thiago puxou algo super importante, que é como que eu sei que meu paciente está melhorando? Isso é algo muito interessante. E a gente vai entrar, e aí a galera da avaliação psicológica vai amar, que são os instrumentos. Né? Você saber avaliar. Porque se eu só perguntar pro paciente, terapia tá indo bem, provavelmente existe uma grande chance de ele falar, tipo, concordar com você. Ou se a gente tentar mesmo se autoavaliar, pode ser que a gente caia em alguns erros, né? Nesse processo. E saber mensurar se está indo bem, uma das possibilidades é saber utilizar instrumentos, né? O Q45, tem as escalas Beck também, que
é uma habilidade também que a gente precisa desenvolver, que pode ajudar muito a gente ter essa ideia se o paciente está caminhando, está indo para uma remissão do seu transtorno, para ter uma ideia. Então esse é um ponto muito importante também, uma das, digamos assim, habilidades que o terapeuta tem que desenvolver. Show. E também outra discussão que pode surgir também é o caminho que os terapeutas estão indo no sentido de serem cada vez mais específicos, para transtornos específicos. Então, e será que isso é um problema? Né? Será que a gente deveria se desenvolver para uma área mais generalista? Né? Ou é bom ter psicólogos mais restritos? Né? Então, um psicólogo que só atende autismo, um psicólogo que só atende transtorno alimentar, só ansiedade, uma depressão. Então, assim, é uma discussão que pode se ter na clínica também. Né? Enfim. Aí, os objetivos das avaliações também é já começar a criar uma conceitualização cognitiva inicial e um plano de tratamento. Aí é bem interessante, né? Deixa eu ver, o próximo eu vou contar o caso dele, mas não vai dar logo de cara para você conceitualizar a pessoa cognitivamente. E vamos lá, o que é a conceitualização cognitiva? Se alguém quiser também completar essa fala, mas basicamente, de uma forma resumida, pensa que o paciente vai falar a sua história, vai falar ali todo o seu discurso e você vai traduzir isso na linguagem da TCC. É basicamente isso, né? Fazer essa tradução. Imagina que a TCC é uma língua, tipo língua inglesa, língua espanhola, enfim. Você conseguir pegar tudo que o paciente falou e pensar, nossa, isso aqui é um pensamento automático, isso aqui tem a ver com as suas crenças, essas crenças são relacionadas a pensamentos automáticos, e pensamento automático tem um significado, que gera emoções. Oi, Vanessa. E quando, por exemplo, na primeira sessão o paciente é uma pessoa muito tímida, muito calada, e a gente não consegue colher informações suficientes para essa conceitualização nesse primeiro contato, como prosseguir isso? Pode ir para próximo encontro, não tem nenhum problema? Como é que seria? Ah, sim, não tem nenhum problema. Essa conceitualização, ela todo ao longo do processo. E pode ser que, por exemplo, no primeiro encontro, pode ser que a pessoa até fale bastante, mas ela fale de uma forma ali não tão boa, assim, enfim, tô colocando juízo de valor. Mas pode ser que ela fale de um jeito na primeira sessão, depois isso vai mudando, vai se alterando. Oi, Natália, pode falar. O seu mic tá mutado. Tô igual o Thiago, gente, esquecendo de ligar o microfone. E aí, Vanessa, também é muito importante, antes da gente fazer esse processo de conceitualização, a gente criar uma relação terapêutica. Porque muitas vezes, como você disse, algumas pessoas têm, assim, uma certa timidez, não conseguem compartilhar as informações. Então, é muito importante, antes, a gente trabalhar essa relação terapêutica. Não é uma regra assim, primeira sessão tem que fazer isso, independente de qualquer coisa, eu tenho que fazer isso. Na segunda sessão já é outra coisa. Não, isso varia de caso para caso. Tem pessoas que conseguem falar mais, tem outras que são mais tímidas. Então, no caso da timidez, é importante trabalhar essa questão da relação terapêutica. E fazer a pessoa confiar em você, fazer com que a pessoa perceba que você está ouvindo ela. Então, é nesse sentido que é muito importante essa relação terapêutica no início. Perfeito, obrigada. Eu não vou abrir minha câmera, que eu estou me arrumando, que eu vou pegar a estrada, mas eu já sou formada, estou na pós, e eu tive um caso, assim, no meu estágio, que minha paciente não falava muito, só que ela não falava muito verbal, mas ela escrevia muito. Então, desde o momento que ela relatou isso, que ela gostava de escrever, eu segui por essa via, sabe? Até ela se abrir vocalmente, na escrita ela me contava tudo. Então, você estar o que eu sempre ouvi assim da minha professora lá, que desde o primeiro momento, você já tem que estar na cabeça a conceitualização cognitiva. Desde o primeiro oi, sabe? Você tem que estar com isso bem claro na sua cabeça. E um primeiro passo que eu levo assim para a vida, que hoje eu estou seguindo pelo caminho infantil, mas quando eu atendi adulto, é essa criação de vínculo. Essa criação de vínculo é importantíssima. Hoje em dia, atendendo criança, eu vejo que é mais importante ainda essa criação de vínculo. Para crianças, que eu atendo crianças com TEA e outras comorbidades.
Só que é isso, gente. É uma coisa que eu vi no estágio e outra que eu vejo na vida profissional assim do dia a dia é crie vínculo, porém, desde o primeiro oi, esteja com a sua conceitualização cognitiva muito clara, com a estrutura de como se faz, porque aí você vai ter esse feeling. Ah, ela não tá me falando vocalmente, mas na escrita ela fala. Então, até eu chegar lá, eu vou pela via de onde é mais fácil para ela. Eu acho que é isso. Nesse caso, ela digitava, era o que era online, presencial, ela escrevia, como é que funcionava isso na prática? Era presencial. Na primeira vez, eu sempre carrego umas folhas em branco comigo. Por causa disso, né? Eu sempre gostei de lidar com criança e criança fala muito através dos desenhos. Só que dessa vez eu tava com a folha, aí tipo, insight, e se eu pedir para ela escrever? Ou desenhar? Aí pedi para ela colocar no papel o que ela estava sentindo naquele momento. Ela foi e começou a escrever. E escreveu, tipo, detalhadamente, gente, o que ela estava sentindo. Só que ela não conseguiu colocar como, assim, vocal, né? Falar sobre aquilo em voz alta. Mas ela escreveu. E eu acho que é bom também. É outra dica também. Esteja sempre com uma folhinha em branco na bolsa. Vai que, né? Vai que essa folha em branco se torne uma ferramenta essencial para o seu atendimento. É Perfeito. isso, gente. Muito obrigado, Tatiane. Boa viagem aí também, que você falou que vai pra estrada. E fica sempre à vontade para suas contribuições. Muito bom. Bom, gente, muitas pessoas também falaram aqui do vínculo, super importante. Acho que esse é um dos fatores. Tá bom, Luísa. É um dos fatores super importantes e também sem ele não vai rolar. Com certeza, com certeza. Se não tiver o vínculo, se não. Vai chegar um momento que pode ser que o paciente com uma demanda totalmente assim, você joga fora todas as técnicas e. Enfim. Oi, Vanessa. Desculpa, eu faço muita pergunta, então eu vou ficar interrompendo sempre. Eu queria saber ali, no segundo slide, acho que você colocou, que tinha a possibilidade de ter outra pessoa acompanhada na primeira sessão, sabe? Para mim isso ficou um pouco confuso, no sentido que, sei lá, às vezes durante a terapia pode vir outra pessoa e tudo mais para ajudar. Mas no primeiro caso eu fiquei com dificuldade em visualizar, né? Principalmente quando o paciente ele pede que essa acompanhante continue ali, sabe? Como é que, não sei, sabe? Como é que há esse prosseguimento nesse primeiro encontro, entendeu? Ficou um pouco difícil de visualizar como que isso aconteceria. Olha, tudo isso vai ser decidido assim em conjunto. Então, vamos supor vários casos, né? Então, imagine um caso que a pessoa fala assim, olha, é o seguinte, eu vim com a minha mãe e eu não quero sair perto da minha mãe de forma alguma. Aí você não vai relutar com isso, sabe? Você fala, ok, tudo bem, então vamos começar assim. Então, colaborativamente, vocês vão decidir se vale a pena ou não, se precisa ou não. É claro que depois vocês vão conversar e tudo mais e decidir, sabe? Alguém quer dar uma contribuição nesse sentido também? Não sei se eu No caso, assim, se essa pessoa que tiver acompanhada fazer muitas perguntas, falar muito e, não sei, talvez começar a atrapalhar durante as sessões, sabe? Isso deve ser conversado? Qual é a liberdade, a presença que essa acompanhante deve ter na terapia? Para ter o foco ali com os objetivos da demanda do paciente. Aí vai exigir bastante da nossa habilidade social, né? De ser mais assertivo ali, se ver que aquela situação tá fugindo um pouco do controle, se ver que você não tá conduzindo, se ver que talvez o paciente esteja incomodado. Então, imagina que, por exemplo, você vai atender um paciente com uma depressão grave, que ele tá com extrema dificuldade para falar, né? Ele não tá conseguindo falar e tudo mais, e essa pessoa veio acompanhado junto. E aí, muitas vezes, talvez você acabe conversando mais com a outra pessoa. Nesse caso, a Cíntia levantou a mão. Quer falar?
Oi, gente, boa noite. Eu sou recém-formada também em psicologia. Eu estou fazendo um estágio no HPI, né? Estou fazendo uma pós hospitalar. E isso abriu muito a minha, como se fala, meu aprendizagem, né? Meu conhecimento. E atualmente eu estou indo para a clínica. E eu tive uma dificuldade com uma paciente, que eu não vou identificar, que ela teve o diagnóstico com transtorno afetivo bipolar. E eu atendi ela na internação. E como a gente criou um vínculo, ela achou que queria continuar comigo na clínica. E eu achei que eu ia conseguir atender a demanda dela, enfim, infelizmente eu não consegui. E assim, ela falava muito, era muito difícil de interromper, né? E a gente sabe que o transtorno afetivo bipolar, né, mexe muito no humor, né? São alterações assim do humor e eu tive um pouco de dificuldade porque eu não tenho a TCC ainda, é algo que eu quero, né? Acabou que a minha supervisora também não me orientou muito bem. E, assim, ela não fazia o que eu pedia e ficou muito difícil. Eu senti uma necessidade muito grande de lidar com ela, porque parecia para mim que eu não estava fazendo nada para ela, eu só estava escutando. Eu não sei se ela também teve a impressão do meu atendimento com ela no hospital e acabou levando isso para a clínica. Eu tentei também elaborar o que a gente ia, né? Fazer um plano lá de ação do que eu ia dar foco nela, isso e aquilo. Mas foi muito difícil. Eu acho que a gente também tem que falar muito sobre isso, né? Lidar com pessoas que já vêm com um diagnóstico de transtorno, né? E quem está começando agora não tem muito tipo de experiência e nem sempre a supervisão vai nos orientar da menor maneira. E eu me senti assim, um pouco até desconfortável, né? Porque eu acabei tendo um pouco de dificuldade até para interromper ela. Eu sabia que era uma necessidade que ela me trazia várias questões, mas assim, ela não conseguia organizar, né? Esses pensamentos também que ela tinha. E eu também tive uma dificuldade de interromper, porque parecia que eu não estava validando o que ela estava trazendo para mim. Entendi. Muito interessante esse relato. Deve ser um grande desafio mesmo, assim, né? Você, é, com medo de querendo achar que tá invalidando, querendo interromper, né? Ao mesmo tempo acho que tem uns diálogos no livro de TCC da Judite, que é muito assim, às vezes ela tem que ser bem assertiva, assim, às vezes fala, bom, nós colocamos, como por exemplo, uma pauta da terapia a falar de determinado assunto, e aí ela avaliava ali se realmente era adequado naquele momento, se aquele assunto era relevante ou não, né? Definir tipo uma hierarquia, quais os assuntos mais importantes. Acho que vai muito dessa condução também, que ela é bem difícil também de ser feita, de no início da terapia, no início da sessão, né, definir alguns pontos chaves. Tá mudo só pra mim? Enfim, Eu consigo ouvir. alguns pontos chaves ali e a partir deles desenvolver a terapia, assim. Então, realmente é algo bem desafiador. Bom, tudo certo aqui, deixa eu ver se... Bom, gente, então eu vou continuar aqui. Vamos lá, então. Então, vamos voltar pro caso do João. A gente tá falando aqui dos objetivos da terapia, né? Então, imagine o caso do João. Aí chegou, né, o terapeuta, cumprimentamos, né, sentamos ali, se assentamos. E aí ele fala, João, o que te trouxe aqui? Aí ele começa a falar, bom, como é que eu tô ultimamente? Aí ele fala, eu ando muito preocupado com as coisas do trabalho, com as questões financeiras, com as questões de saúde, não consigo relaxar, não consigo dormir bem, minha cabeça parece que é um turbilhão de pensamentos, né? Ele fala que tá tendo muitas crises de falta de ar, o coração parece que bate na garganta, a mão dele fica suando, e tudo isso depois do Covid, que aconteceu há uns 8 meses atrás, que ele pegou. Então eu imagino que esse é o caso mais da pandemia. Aí ele falou que esses crises que ele tem, né, de falta de ar, de coração começar a bater forte, a mão começa a suar, ele tem muito medo que aconteçam em lugares que não possa ocorrer, sei lá, no trabalho dele, no meio de um atendimento, né, porque essas crises vêm do nada, ele não consegue controlar, não consegue, enfim.
Então elas vêm do nada e aí tem medo, ele fica hipervigilante, assim, nesse sentido de quando é que elas vão vir, né? E quando ele fica assim, ele sabe que tem um certo pressentimento que, ó, hoje não vai rolar, ele não quer sair de casa, então ele acaba ficando muito em casa. Ele falou que tem muitas demandas do trabalho e ele também, ao mesmo tempo, precisa trabalhar muito e também não quer ser um pai ausente, porque isso pega muito pra ele, né? Isso preocupa muito ele. Ele sabe que ele se cobra muito, porém, ele sabe que também precisa ficar pensando nessas coisas, como se o fato dele se preocupar fosse algo reforçador, fosse algo bom, né? Que é importante me preocupar, porque se eu fosse despreocupado ou desleixado, isso seria um problema, isso seria contra o que eu penso. E aí ele considera as coisas, né, tudo muito incerto, né? A economia do país, a sua saúde, a família também, conseguir o trabalho com bastante pacientes, né? A escola dos filhos, não sabe se os filhos estão indo bem ou mal na escola, se vai conseguir manter eles naquela escola, enfim. Ok. E ali, para quem estiver conhecendo também, nesse momento a gente também pode pensar ali na conceitualização cognitiva, é claro, né, assim, pensando no vínculo e tudo mais. Só um adendo também, né, a conceitualização, a princípio, são as suas próprias anotações que você faz e que depois, no futuro, você pode compartilhar com um paciente e tudo mais, mas a princípio ela é muito útil pro clínico, né, pra gente que está escutando o paciente conseguir ali organizar essas informações. Então aí você tem tanto a história da vida relevante. Será que tem como dar zoom aqui? Deixa eu testar. Não deu certo. Ok. Tentei dar um zoom pelo... Tem uma ferramenta aqui que a gente arrasta o mouse na apresentação e tem uma lupinha no canto inferior direito. Eu acho que o pessoal vai conseguir dar zoom. Então tá bom. Espero que todo mundo consiga Eu consegui aqui. Mas basicamente eu vou narrando aqui, né? Então, a gente... Só pra ter uma ideia, vocês têm uma ideia de como é que é a conceitualização. A gente vai anotar, tipo, a história de vida relevante, os precipitantes. Ou seja, aqui eu posso colocar o passado da pessoa, pontos relevantes do passado dela. Então já fica uma dúvida que as pessoas têm. Nossa, a TCC só foca no presente, no aqui e agora. Ela tem como princípio presente, né? Tem uma importância maior, mas a gente não ignora o passado, tudo bem? Então, a história é relevante, os fatores precipitantes, né? Alguns acontecimentos marcantes da vida da pessoa, é importante a gente ter ideia, né? E anotá-los também. As crenças nucleares, né? Que são aquelas crenças mais enraizadas. Durante o episódio atual, a gente vai pensando sobre elas. As crenças intermediárias, que são aquelas regras, os pressupostos, as atitudes, né? Aquele se, então. E estratégias de enfrentamento. Então, como é que essa pessoa lida com essas questões? Então, por exemplo, o João, no caso, ele tem esses sintomas de transtorno do pânico, e aí uma das estratégias de enfrentamento dele é ficar em casa, por exemplo, né? Então, imagine uma seguinte situação, ele tá atendendo um paciente, né, e a mão dele começa a suar, por exemplo. Aí ele vem com pensamentos automáticos, nossa, eu acho que eu tô tendo uma crise, né? E aí os significados, sei lá, pra ele, falar, olha, eu acho que eu sou incompetente, porque eu não consigo nem controlar meus próprios pensamentos, meus próprios sentimentos, minhas próprias reações fisiológicas. Aí isso, emoções nele, começa medo, angústia, e o comportamento dele ser ríspido com o paciente que está atendendo, porque ele não está aguentando essa enxurrada de informações que está vindo sobre ele. Então, é um exemplo aqui. Tudo bem? E aí, outros objetivos da avaliação. Natália? Oi. Posso falar uma coisinha, assim, importante sobre a conceitualização? É bem breve mesmo. É importante a gente saber que a conceitualização, quando a gente monta, não é o psicólogo sozinho. O paciente falou as coisas, as informações, eu tô aqui, eu estou tomando o que ele falou como verdade, as minhas conclusões são tomadas como verdade. Não são assim. A gente tem algumas hipóteses em relação ao paciente a partir do que ele fala, e aí muitas dessas coisas a gente confirma com o próprio paciente. Por exemplo, na crença nuclear. A gente tem algumas técnicas que ajudam o psicólogo a acessar essas crenças nucleares. E aí, colaborativamente, você vê com o paciente, por exemplo, se o psicólogo tem a hipótese de que o paciente tem a crença de desvalor. E aí é uma hipótese. Mas, colaborativamente, o psicólogo ele tem que
confirmar isso com o paciente. Ele não pode tomar isso como verdade e não consultar o paciente. Então, é importante saber que essa conceitualização ela é construída em colaboração com o paciente, não uma coisa unilateral que só o psicólogo constrói e o paciente nunca vai ter acesso àquilo. Então, era isso mesmo que eu ia falar. Perfeito. E ela sempre tá, né, como já retomando o que a gente falou, sempre tá em construção, constantemente em construção, não é algo que você vai estar lá colaborativamente fazendo, né? A TCC muitas coisas são isso, né? Colaborativamente, fazendo junto. Oi, Vanessa. Mas e quando, por exemplo, você percebe que o paciente, ele é uma pessoa extremamente segura, só que ele não concorda que ele seja inseguro. Ele não consegue enxergar isso. Como é que a gente coloca isso na conceitualização, então, já que precisa ser colaborativo? Alguém quer responder isso aqui? Bom, oi? Pode falar, Lina. A Aline chegou a falar, não sei. Eu disse que eu não entendi a pergunta. Ah, tá. Por exemplo, a pessoa que falou, a menina, não percebi quem era, perdão. Ela falou que a conceituação precisa ser junto com o paciente, não precisa você, ele é assim e pronto, não, tem que conversar com ele e entrar em um acordo ali. Só que quando, por exemplo, você percebe que o paciente ele tem tal característica, só que ele não é capaz de enxergar isso, ele fala, não, eu não sou assim. Só que, evidentemente, ele é assim, sabe? Ele não percebe ou não se aceita. Como que a gente segue com isso? Como é que a gente vai construir essa conceitualização, então? A gente tem todo um processo ali de... É claro que a gente, na terapia, a gente vai virar um embate, um confronto, no sentido de eu chegar e falar assim, não, você tá pensando errado. Inclusive, vou dar um exemplo bem legal depois. Maria, você quer falar? Não, o que eu lembrei é que agora, e surgiu a questão com a pergunta dela, é uma aula que eu tive sobre atenção básica, foi isso. E a professora falava o seguinte, que a pessoa que tem mais propriedade para falar do sofrimento dela é ela mesma. Então, ainda que você tenha uma hipótese persistente que vai de desacordo com o que o paciente fala, eu acho que o processo da terapia é em cima de uma relação terapêutica que você vai construindo, você consegue realizar determinados apontamentos que podem até desagradar ou incomodar o paciente, mas isso é uma construção de uma relação, entende? Eu acho que você prejudica a sua relação terapêutica se você, de cara, insiste numa hipótese que o paciente não está querendo acatar, e também, às vezes, nem é o nosso lugar, assim, né, de ficar insistindo numa hipótese que ele mesmo não reconhece, assim. Então, eu acho que, assim, você pode anotar alguma impressão pessoal que você tenha, mas, pelo que eu entendo, não é frutífero você ficar, mas ele tem que enxergar assim, sabe? Era isso que eu pensei aqui. Interessante você falando dessa forma, eu até recordei que se a pessoa, por exemplo, ela de fato, vamos supor, né, que ela tem uma coisa que não aceita, para ela não é claro, acho que durante a terapia, através do questionamento socrático, né, ela pode perceber que de fato ela tem aquilo, entendeu? E aí adicionar na conceitualização e tudo mais, né? Só para acrescentar também um pouquinho, e mais do que a outra colega que falou antes dessa, a Maria, que ela falou, e é de extrema importância, que você nunca feche os seus ouvidos para o que está emergindo ali. Por mais que você tenha hipóteses, né, que pode acontecer, ele tem indícios, mas se ele mesmo não acredita, que você não feche os seus ouvidos para o que ele está te trazendo, sabe? Esteja com a cabeça aberta para todas as demandas que você está recebendo. Porque aí sim, se lá na frente que talvez, por exemplo, você acha que ele tem essa tendência, por exemplo, assim, tendência narcisista. Mas se lá na frente você acaba vendo que não era isso, que era outra coisa. Mas se você, toda a sessão, for levar esse pensamento rígido, ele com certeza é narcisista. Eu acredito que ele seja narcisista.
Mas se lá na frente ele não for, aí todas as sessões que você levar perguntas, questionamentos, tudo focado para essa hipótese, anulando todas as outras hipóteses que possam vir. Eu acho interessante que a gente mantenha a cabeça aberta, sabe? Para tudo que está emergindo ali. Então, você vai construindo a sua conceitualização cognitiva, colocando as situações, pois que tem um espaço ali. A situação, o que ele pensou, aí talvez naquela semana ele passou por tal situação, como no caso aí, né? Foi pós-Covid ou foi no tempo de Covid. Naquela semana, talvez ele perdeu um amigo. Aí, naquela semana, ele vai trazer uma situação, um pensamento, uma emoção. Aí, na próxima semana, ele pode ter passado por outra coisa. Então, que a gente não tenha essa mente rígida, não. Talvez tudo indica que seja isso. Mas esteja aberto, sabe? Que a terapia é um campo vasto. Então, muita coisa pode emergir ali. E nem sempre vai ser a primeira hipótese. É isso. Perfeito. Exatamente. Nossa, gente, muito bom, muito bom. São conversas, acho que, extremamente relevantes que quando você tá ali, exatamente. Bom, aí também, né, familiarizar o cliente com a TCC, estabelecer um plano de ação, caso for necessário. Caso for necessário, inclusive tem até uma treta, né, disso, tem um artigo muito interessante da Carmen, que ela falando assim, quais as características do terapeuta TCC brasileiro, porque a TCC, né, ela é muito envolvida nos Estados Unidos, enfim, na Inglaterra, e aí chega pro Brasil, né, e o Brasil tem essa característica, que ele até coloca no artigo, né, do jeitinho brasileiro, que são as características de não gostar tanto de regras, de burocracias, de fazer lição de casa, por exemplo, né, e aí as pessoas, uma das coisas que as pessoas estranham na TCC é tipo, nossa, tem uma tarefa de casa? Eu tenho que fazer alguma coisa depois da terapia? Como assim? Né? Então, existe essa grande discussão que tem. E, normalmente, eu cheguei a explicar, falar o que é plano de ação aqui? Não lembro mais. Eu falei, Nath, o que é plano de ação? Falou sim. Ah, então tá bom. Então eu não vou me estender. Porque eu ensaiei isso aqui, aí eu não sei se eu falo. Enfim. Outras observações também super interessantes. Pedir exames clínicos. Tem muitos casos, questões biológicas mesmo. Tipo, por exemplo, a pessoa está com falta de vitamina B. Se ela tiver falta com vitamina B, isso influencia na atenção, na memória. Falta de vitamina D, por exemplo. O hipotireoidismo é um sintoma que pode ser muito parecido com a depressão. Então, às vezes, pedir um check-up geral dentro das condições do paciente é interessante, porque isso já previne, né? Caso você chegue um paciente que você suspeita que está com muito transtorno, é interessante esse ponto. E também é possível você meio que fazer uma fichinha, às vezes um forms, meio que fazer uma anamnese para saber os dados iniciais, que pode abreviar um pouco o processo. Então, fica aí uma sugestão para dar. E a sessão de avaliação, segundo a TCC, ela não é uma terapia, uma sessão de terapia em si. E é interessante, às vezes, vai ter mais perguntas do que no normal, né, do que uma terapia normal. E tudo bem você chegar no paciente e falar, olha, nessa primeira sessão, que é uma sessão de avaliação, eu vou te fazer mais perguntas do que convencional, tudo bem? E essa é uma característica da sessão de avaliação. Então, eu vou precisar fazer algumas perguntas ali, da sua rotina, do que você faz, qual que é a sua demanda. Então, tem umas perguntas bem específicas, que é para conhecer a pessoa mesmo. E, normalmente, dá bom, assim. Aí, alguns exemplos de pergunta, né? Hoje eu preciso descobrir por que você está aqui. Eu vou lhe perguntar sobre os seus sintomas que você vem apresentando, como você tem funcionado ultimamente. Também vou querer saber sua história. Você poderia dizer o que está indo bem na sua vida e quando foi o melhor período da sua vida? Isso aqui, já vou falar disso aqui, né? Você poderia me contar alguma coisa que você acha que deveria saber? Achei interessante que a Judite e algumas tendências da TCC vem trazendo a enfatização do positivo, né? Que às vezes vem muitos questionamentos, né? Tipo, só focar no problema, só focar no sintoma, só focar nas dificuldades. Aí vem uma questão assim, e por que a gente também não focar, pensar e falar isso na terapia, os pontos positivos também, coisas que estão indo bem.
Porque às vezes a gente só fica falando das coisas que estão indo mal. Então, uma corrente muito grande tá vindo, né? Que é a CTR, não sei se você já ouviu falar, que é a terapia orientada à recuperação, que foi, eu acho que o último livro que o Aaron Beck publicou, e ele vai falando um pouco sobre isso, né? Que é, às vezes, que foca mais no positivo. Aí, o exemplo do caso do João, né? Que conta da sua história, que ele é filho... eu acredito que tem que fazer encaminhamento. Alguém tem mais informação? Acho que tem que fazer encaminhamento. Yuri, Oi? a gente combinou do pessoal mandar as mensagens e ao final a gente responder em conjunto. Então você pode prosseguir que eu tô organizando tudinho aqui já. Ah, perfeito. Nath, muito obrigado, viu? Porque se me deixar... Obrigado por lembrar. Bom, aí tem a história de João, né? Que ele fala que ele é filho único, nasceu no interior. Trabalho que perfeito, gente. Se não fosse vocês, eu estaria ferrado. Mas enfim. Aí ele falou, nasceu no interior. É muito interessante, não sei se vocês passaram por esse processo também de nascer no interior e depois para uma cidade grande também. Saiu de casa para estudar, então imagina todo esse processo, jovens saindo de casa, muitas coisas novas, enfim. Tem pais comerciantes muito preocupados financeiramente, não tem transtorno. É interessante notar isso, né? Que os pais já eram muito preocupados, aí ele chega na terapia falando que ele é muito preocupado também com as questões financeiras. Seus pais sempre incentivaram ele, fizeram tudo para que ele estudasse, apesar de não serem tão presentes. Aí isso reflete também na história de João, que ele fala, olha, meus pais deram tudo de si, e eu sei, eu acredito que eles deram tudo de si, eu valorizo isso, mas ao mesmo tempo eu queria ser mais presente. Então perceba essa relação da história, por isso que é importante também coletar informações da história, porque te dá muitas informações ricas. Aí também que falou que às vezes esse incentivo que os pais tinham se tornava uma cobrança. Olha só que interessante como que uma situação não é uma situação isolada em si, mas sim como que ele interpretava isso. Então, como que ele via esse apoio como uma cobrança também. Aí também fazia esse diálogo nessa alternativa, né? Se por um lado, sem isso ele não teria passado no vestibular, então a cobrança não era 100% ruim, também teve seu lado bom, como a maiores coisas da vida também, nunca é 100% ruim, 100% bom. E ele também se considera muito preocupado, porém isso também é uma qualidade dele, então tem essa dupla função. Ele sempre teve poucos amigos e ele acredita que trabalhou muito para chegar até aqui e provavelmente ele relaciona o esforço dele, as abdicações que ele teve com o resultado. Ok. Outro ponto também, é muito importante você, na avaliação, obter uma descrição do dia típico. Né? Eu peguei 2 exemplos bem opostos. E então você pergunta para a pessoa, como que se passa o tempo? Né? Como que é a sua rotina? O que ela faz? Como é o seu grau de variação de humor? É interessante perguntar sobre sono, que horas ela dorme, qual que é a frequência de sono também. O grau que elas interagem com a família, amigos, trabalho é muito importante também. Relações pessoais, às vezes diz muito de como tá a saúde mental da pessoa. E até pode ver, né? A questão, né? Somos seres muito sociais, então como que são os amigos? Não precisa ter muitos amigos, mas qual que é a qualidade dessa amizade? A família dele também, o trabalho, a qualidade de relação, a interação do trabalho, amigos e família. O nível geral de funcionamento de casa, trabalho, ele tem autonomia, não tem? Como que ele passa o tempo livre? Ele faz atividades prazerosas? Como é que é? Faz coisas que se sente realizado? Tem atividades de autocuidado? Que atividades também ele está evitando? Quais são as grandes preocupações que ele tem? Então, são pontos também relevantes que você pode feito. E essa avaliação não precisa ter aquela pressão de, nossa, eu preciso fazer tudo isso em uma sessão sim, em uma sessão só. Não necessariamente, gente. Você pode também estender isso, estender e tudo mais, tudo bem? E com base nessas informações, você irá definir, basicamente, então, depois de todas essas informações que são bem relevantes, você consegue definir, poxa, para onde podemos ir então com essa terapia? Né? O que a terapia pode levar para onde nesse sentido? Então é um processo, por isso que temos que valorizar também muito a profissão de psicólogo, que não é uma tarefa fácil, né? Pensa, alguns falam que é até uma questão artística, de uma arte, de você conseguir ali, no meio de tantas informações, conseguir planejar, identificar quais são as relevantes. Então acho que isso é bem admirável, assim, da psicologia. Bom,
sobre os diagnósticos, objetivos e planos de tratamento. Você faz uma comunicação inicial, diagnóstico. Também você comunica, se você, olha, pelo que você me contou até agora, não vejo ali, não consigo identificar. Porque às vezes, não sei se você já deparou, mas tem gente que chega e fala assim, faz de conta que a Natália é minha psicóloga. Eu chego na Natália e falo, Natália, o que eu tenho? Porque eu, fiz merda pra caramba na minha vida, eu quero saber o que eu tenho, porque eu faço isso tudo errado, me ajuda, pelo amor de Deus. Então assim, sabe? Então pode ser que chegue com essa demanda. E aí você pode dizer, olha, desculpa, mas nessa primeira sessão eu não consigo assim te dizer qual que é e tudo mais. Ou você faz um diagnóstico. Também define objetivos, estimular a esperança. Né? E eu acho que já, não sei se vai dar tempo, mas espero que dê para dar um exemplo muito legal. E também precisa dar uma ideia concreta de como irá se recuperar da condição. Isso é muito nosso, de ser humano, da gente... a terapia muitas vezes não vai ser tão legal, não vai ser mil maravilhas. E se a pessoa vai lá e ela acha que ela não vai chegar em lugar nenhum, que isso não vai levar a lugar nenhum, se ela não tem uma mínima motivação, uma esperança de que aquilo vai proporcionar ali uma ajuda, então do que vale tudo isso, sabe? Então essa esperança, saber que essa visão mais esperançosa, ela é interessante. Aí o plano de ação eu já comentei, né? Da facilidade, às vezes é interessante ter uma cópia, às vezes a gente dá um plano de ação pra pessoa e a gente se perde. Tem um exemplo de plano de ação, acho que eu não vou precisar se estender tanto, mas esse é um exemplo de um plano de ação que tem no livro da Judite, só pra vocês terem ideia de como é que é, tá? A gente vai disponibilizar os slides depois, vocês podem ver com mais calma. Também expectativas. Aí eu vou fazer uma pergunta no final, vocês acham que tem tempo para tratamento? Já vou fazer essa pergunta. Bom, então é muito importante criar nos clientes expectativas razoáveis do tratamento. Então a pessoa acha que vai ser curada da depressão, vai ser curada da ansiedade. Fala, não quero nunca mais sentir ansiedade. Aí você pode ali alinhar as expectativas, né? Pensar assim, poxa, mas é um sentimento e tá uma emoção e não tem nenhum problema. Fazer isso é muito importante, alinhar as expectativas para a questão da interrupção e conduzir melhores tratamentos. E é um ponto muito interessante, a pessoa pode chegar e perguntar para você, mas e a terapia dura quanto tempo? E o que vocês falariam nesse caso? Se um paciente chega nesse ponto. Tem como definir tempo na terapia? Depende do transtorno? Eu acho que, assim, pelo menos eu iria falar, olha, a gente está se conhecendo hoje, a partir das informações que você trouxe, não tem como eu definir um tempo específico de tratamento, mas a intenção é que você um dia pegue as ferramentas que você aprendeu aqui e consiga seguir no seu caminho para ter uma vida saudável e feliz. Eu acho que eu abordaria dessa forma. A Isa levantou a mão. Tá me ouvindo? Eu não tava conseguindo ativar o microfone. Oi, estamos sim, Isa. Não, é basicamente o que a Maria Eduarda já disse, né? Acho que falar também que a TCC, ela se propõe a ser uma terapia mais breve em relação a, enfim, se for comparar, sei lá, com outras abordagens que não tem essa perspectiva de dar alta e tudo mais, e que o objetivo é que o paciente seja seu próprio terapeuta, por isso tem essa previsão de alta, mas que depende da demanda também, né? Eu acho que se você já vira ali no primeiro momento que é uma demanda mais profunda, e de repente você tem uma hipótese diagnóstica de um transtorno de personalidade, e já sabe que vai demandar mais tempo, então acho que você já pode introduzir essa questão. Olha, o seu caso, eu vejo que você tem, enfim, algumas questões que a gente vai precisar investigar melhor, vai demandar um pouquinho mais de tempo de tratamento, mas acho que é isso, assim, ter uma perspectiva um pouquinho que dá essa ideia para o paciente que ele vai, para o cliente, enfim, que ele vai ter alta, pelo menos isso. Perfeito. Perfeitas contribuições. Aí, no final, você faz um resumo e dá um feedback. Então, todo final da sessão, você meio que pega tudo aquilo que falou e fala, vamos chegar a um ponto ali e pedir um feedback. Então, você vai resumir para o paciente, entender se ficou claro. Às vezes, a gente fala uma coisa achando que a gente foi super claro, super didático. Aí chega o paciente, aí fala assim, você poderia me dizer assim, o que você entendeu sobre isso? Aí a pessoa dá um exemplo, assim, totalmente fora. Acho que o Thiago deu um exemplo desse na aula uma vez, não foi? E é muito interessante como que as pessoas interpretam
a comunicação é algo incrível, né, gente? A gente às vezes fala uma coisa e a pessoa entende de outras formas e por isso que é muito importante esse feedback, perguntar pro paciente. Que, enfim. Então, resumindo, a avaliação é esses 6 pontos, tá? Só para dar, né? Início, condução, relatos de impressões, plano de ação, expectativas e feedback, beleza? Esses são os resumos. Aí, essa aqui vai ser a diferença da sessão de avaliação para a sessão da primeira sessão. Então, a estrutura da primeira sessão e a estrutura da sessão de avaliação. Então, eu coloquei esses slides um do lado do outro para vocês terem uma comparação, tudo bem? De um para outro. Primeira sessão. Qual que é a diferença? E a gente já vai começar com o esquema básico da TCC, que a gente sempre verifica o humor do paciente. E aí você pode verificar esse humor de várias formas, né? E seja por escala, seja por perguntas, enfim. Aí depois você define uma pauta, né? Tipo, o que vamos falar hoje. Você pede uma atualização da semana, revisa o plano de ação. Aí, especificamente da primeira sessão, você vai ainda discutir, né, o diagnóstico, fazer às vezes uma psicoeducação, às vezes não. Você vai fazer uma psicoeducação. Psicoeducação, inclusive, ela é muito presente, né? Então, é uma crítica muito grande disso. Identificar aspirações, valores e objetivos, plano de ação e feedback. A gente vai conversar um pouco sobre cada ponto, tudo bem? Uma dica de artigo bem legal, tá? Para vocês, que esse é instrumento de apoio para a primeira entrevista em psicoterapia cognitivo-comportamental, que ela tem uma tabelinha que eu achei o máximo. Eu não sei se a Luísa tá nesse vídeo, tá nessa ligação. O Thiago comentou aqui, sempre revise o plano de ação, do contrário o paciente verá que nem você que propôs prestou atenção. Oi? Perfeito, consideração perfeita, Thiago. Aí tem essa tabelinha muito legal desse artigo, depois vocês podem dar uma olhada, que faz tipo um checklist de pontos essenciais que você faz no início, na parte intermediária e no final da sessão. Então tem vários recursos ali, caso você seja preocupado nessa primeira sessão, como é que faz, né? E aí tem vários artigos assim que podem te auxiliar nesse processo. Bom, primeira sessão. Aí tem uma parte que é muito legal, que a Judite, no livro dela, fala assim, qual que é o objetivo mais importante da primeira sessão? É inspirar a esperança. Aí tem uma aula que assisti, acho que é do Dan Josué ou do Jean Leonard, que ele faz a analogia da lotérica. Não sei se vocês já viram essa analogia. Que é basicamente assim. Imagina que você tá na rua andando tranquilo, né, de boa. Do nada chega uma pessoa e faz assim, ó, pega esse papel, e aqui tem a senha da lotérica, os números da lotérica. Vai lá e coloca que você vai ganhar R$1 milhão. Uma pessoa aleatória. Você nunca viu essa pessoa na sua vida. Ela simplesmente chega aqui, ó. Pega e vai. Aí você fala, mas quem é você? Eu não sei nem seu nome. Não, só faz isso que me obedece. Aí você chega na lotérica, e essa lotérica infelizmente não tá nessa imagem. Mas ela tá lotada. E provavelmente você vai ficar umas 6 horas nessa fila. Tá? Só. Sim. Você ficaria nessa fila? Uma pessoa do nada no meio da rua te dá um papel assim e fala assim, fica aí. Você ficaria. Qual que é a chance de você chegar lá e você colocar um monte de número e não dar em nada? Muito grande. É difícil, né? Confiar nesse processo. É difícil. Agora imagina que você encontra no meio da rua a pessoa que você mais confia. A pessoa que você mais ama, uma pessoa que você considera muito, uma pessoa que já te ajudou muito no passado. E ela chega e você fala assim, olha, fulano, eu sei que isso é muito estranho te dizer, mas eu sei qual que é a senha, os códigos da loteria. Então esse aqui, vai lá, entra na fila, não importa quanto tempo demore na fila, é sério, pode confiar em mim. Você vai lá, coloca esses números que você vai conseguir ganhar na Mega Sena. É sério. Confia em mim, de verdade. Aí você ficaria nessa fila, por mais que demorasse 5 horas, 6 horas. Aí a reflexão que tem é que na terapia, né, você precisa, o paciente precisa topar ficar nessa fila. Mesmo sabendo que não vai ter uma certeza absoluta, que pode ser que, tô falando, confie em mim, que isso aqui estão os números para você conseguir pegar o seu R$1 milhão. E é essa questão da terapia, de você acreditar, falar, olha, eu sei que pode, por mais estranho que seja, mas eu preciso que você suporte a ideia de passar 6 horas na fila,
que eu sei que é importante e que com esse tratamento você vai conseguir, sabe? Esse Nelson. Então é basicamente isso, essa analogia da loteria, né? Tipo, de estabelecer essa confiança. Que eu preciso que você confie em mim, mesmo sabendo que tem essa incerteza, que é muito importante. Ok? E também como que a gente pode também inspirar a esperança? Gostou da... Que bom, fico feliz. Como que você pode esperar? Pela psicoeducação, sobre as evidências. Então, às vezes você falar ali que a terapia, ela não... A gente não tá tirando isso da cabeça, tem todas umas evidências científicas. Repetindo também o plano de ação, expressando diretamente a confiança que você pode ajudar. Então a pessoa precisa ter essa confiança. E é claro que essa confiança pode ser gerada de acordo com as terapias. E é claro, a gente não vai confiar logo de cara, se abrir totalmente com uma pessoa logo de cara. E a gente tem que também alinhar essas expectativas em relação a isso. Também identificar valores, aspirações e objetivos, porque a partir do momento que a gente tem claro o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente quer chegar, o que a gente quer mudar, o que não tá legal, o que tá legal, se isso torna mais claro, por mais que seja muito subjetivo também, isso já auxilia. E aí, procure oportunidades também durante a sessão para gerar emoções positivas e gera muita reflexão, que eu vi no estágio também, que falava assim, mas eu tenho que trabalhar coisas positivas na terapia também, mas não tem que focar em problema, não tem que focar no que tá dando errado. E eu lembro, e por isso que eu gosto tanto de grupo de estudos, que teve um grupo que eu participei também, que, nossa, eu aprendi muito naquele dia, porque chegou uma terapeuta, ela tava contando de um caso que ela teve, que teve um dia que o paciente chegou, sabe, totalmente desanimado, que ele falou, olha, eu chego na terapia, e basicamente, quando eu chego na terapia, eu já sei o que você vai falar. Você vai falar que eu penso errado. Você vai falar todos os que eu tô pensando de forma distorcida. Eu sinto que tudo que eu for falar tá errado, então eu já assumo que eu sou errado mesmo. E que eu sou distorcido, que eu vejo as coisas, que eu tenho que olhar por outras formas, que eu tenho crenças adaptativas. E tipo, a gente só trabalha isso, sabe? Não tem outras coisas pra trabalhar, não. Só trabalha as minhas distorções, só trabalha os meus pensamentos que eu tenho que reestruturar. E eu acho que isso é muito relevante, né? Que a gente sempre tem que refletir bastante sobre as nossas técnicas, a forma que a gente conduz a terapia, para também não ser também só focado no problema, né? Só focar ali. E é claro que a gente vai aprendendo a cada processo e tudo mais, e se permitir também aprender com esses processos, mas eu acho que é uma reflexão muito interessante também, pensar sobre isso e também não achar ruim falar sobre emoções positivas, sabe? Que às vezes tem essa ideia, é como se a gente só precisasse focar em problema, e não, em nenhum momento tá falando isso. Eu acho que a TCC, principalmente a CTR, ela vai trazendo bastante esse ponto. Natália? E tem uma coisa legal que o Yuri falou, que além da conceitualização das dificuldades do paciente, também tem a conceitualização dos pontos fortes. E aí essa conceitualização, você mapear as habilidades do paciente, as facilidades dele, ajuda justamente na criação de recursos para essas dificuldades que ele tem. Então, mapear esses pontos fortes, conceitualizar esses pontos fortes, é muito importante para a gente ajudar o paciente a criar recursos para as dificuldades que ele tem atualmente. Então, é assim, imprescindível, não tem como só falar de problema. Bom, perfeito, Natália, consideração perfeita. Lembrou super bem. Estabeleceu o rapport, acho que a Luísa foi embora, né? Mas ela falou do rapport. Confiança com os clientes, familiarizar com o tratamento. Beleza. Fazer uma verificação do humor, né? Coletar os dados iniciais, já mostrar, às vezes, conceitualização cognitiva. Tem daquele livro branco, Aprendendo TCC, que ele utiliza essa conceitualização, né? Aqui, avaliação cognitiva e tudo mais. E aí você pode mostrar ali para o paciente, caso for necessário, que você acha que seja relevante, e mostrando ali para ele se adaptando ao modelo cognitivo, entendendo como suas emoções afetam seus comportamentos e tudo mais. Basicamente, esse é um resumo da parte inicial, intermediária e final, só para dar uma vista geral, assim, de como é que funciona. Tem as escalas, verificação de humor. Não sei se você já falou das escalas Beck, então essa famosa BDI, ABAI, BHS. Então, para quem nunca viu assim, a carinha delas, né, do teste, são elas. No livro também ele fala de algumas escalas que estão no domínio público.
como a PHQ, né? E a outra também, que é a HAD7 também. Depois eu passo para vocês slides, vocês podem ver com mais calma e ver o que eles perguntam. Então, são perguntas assim bem iniciais ali, que você pode depois conversar ponto a ponto com o cliente, tudo mais. E toda essa verificação de humor, às vezes, dá uma impressão que é muito longa, mas ela tem que ser muito breve na terapia, só para... É um momento breve, não é um momento que se estende ali durante a sessão, ok? Também verificar questões de medicamentos colaterais, é muito importante isso. Às vezes a pessoa toma algum medicamento e isso influencia muito em várias funções dela. Então, isso é um ponto relevante que tem que ser dado. E comunicação, às vezes, precisa se comunicar com outros profissionais, também é super importante. Bom, definindo a pauta inicial, o objetivo. Calma aí, gente. A questão do tempo, como é que a gente ficou mesmo, Nath? A gente vai fazer as perguntas, porque a gente deu 9h50. Isso, a gente pode fazer assim. Eu já separei as perguntas, alguns já até respondi, assim, pra gente conseguir adiantar e o pessoal ter mais oportunidade de falar. Mas, se você quiser terminar, assim, até um ponto específico, pra gente fazer as perguntas e não perder o raciocínio, pode fazer também. Eu acho que a gente pode deixar, então... Aqui vai ter outros pontos para ser falados. E aí, eu acho que talvez seja interessante deixar para o próximo encontro. Para também não ficar meio corrido, certo? Pode ser? Então eu vou falar a palavra-chave dessa primeira sessão, que é a primeira sessão, meu Deus, desse primeiro encontro, que é o código primeira sessão, tudo bem? E fique, tá escrito assim, mas também fique tranquilo se você escrever com tio, sem tio, a gente não vai ter esse rigor ali, escrever extremamente certinho, tá? Então fique tranquilo em relação a isso. Mas é a primeira sessão, o código, tá? E vocês preenchem os forms. Gente, eu enviei no chat a lista de presença. Então, lá você coloca seu nome, o e-mail, o código e o feedback, assim, mais geral de vocês. Eu fixei a mensagem aí para vocês verem. Gente, fiquem super à vontade com o feedback. Queria muito saber de vocês se o ritmo ficou bom, porque às vezes eu me preocupo, às vezes eu acho muito importante, valiosa. Eu adorei, né? Eu particularmente adorei. Mas eu quero saber muito de vocês, o que vocês acharam do ritmo da aula também, desse encontro, valeu ou não valeu, as contribuições. Eu acho que é muito importante ouvir vocês, tá? Então, fiquem tranquilos que nem... O código é esse aqui, primeira sessão. O código tá na tela, gente. Código é a mesma coisa que palavra-chave que está no formulário. Coisa. É porque Yuri botou aqui código e no formulário tá a palavra-chave, mas é a mesma coisa. Mesma coisa. A gente pode seguir com as perguntas, Yuri, para o pessoal fazer? Pode ser, tem muitas, não sei se... Tem alguns aqui, eu já até adiantei algumas respostas para poder dar tempo. Então Posso ler para você? Então, a primeira pergunta foi da DM Advocacia, não está com o nome da pessoa, mas dá para identificar. Ela perguntou: psicólogo pode requisitar exames laboratoriais ou deve fazer encaminhamento? Nesse caso, o psicólogo ele encaminha para um profissional que vai solicitar os exames. O psicólogo diretamente não solicita os exames. Vou fazer aqui, ó. Perfeito. A segunda pergunta também é da DM Advocacia. Ela perguntou. Priscila. Tá bom. Priscila perguntou: como trabalhar na terapia com paciente que não fala muito na sessão? Você quer falar essa, Yuri? Tem um exemplo que acho que o Thiago falou na aula, muito interessante, que ele fala sobre... Tem perguntas mais quentes e perguntas mais frias. Você pode começar com perguntas mais frias, dependendo do caso do paciente. Tipo, por exemplo, qual que é o seu nome, idade, o que você faz. Fazer perguntas mais fechadas também. E aí você consegue, meio que vai com perguntas mais simples e vai ali estimulando. Como também você nunca vai forçar, né? Se a pessoa tiver mais restrita ali, não quiser falar tanto também, você não vai ficar forçando tanto. Oi, Aline. Só compartilhar, porque eu atendo um paciente que fala pouquíssimo, né?
Inclusive, tá sendo, assim, um grande ganho ver que ele tem falado mais nas últimas sessões, né? Mas a estratégias que eu adotei foi de ser específica, às vezes, na pergunta, né? Não ser uma pergunta de sim ou não, porque aí realmente ele vai ficar só no sim ou não. Ser bem direcionada ali no que você está querendo saber. E em coisa de, por exemplo, quando eu perguntava sobre a semana dele, ele só respondia normal. E eu nem sabia o que era o normal, né, da semana dele. Então, uma das estratégias também que eu desenvolvi foi de perguntar qual a melhor e a pior coisa que aconteceu na semana. Então, assim, você vai formulando mais perguntas sobre o que você, de fato, tá querendo saber para incentivando ele a falar. Vou ler a próxima aqui, só um segundinho. Vou achar aqui. A Andriele perguntou: sobre o passado, até qual ponto deve ser explorado? Como saber dosar com o presente? E aí, com a sua pergunta, Andriele, eu separei um trechinho do livro aqui que fala justamente sobre em que momentos o psicólogo é importante ele falar um pouco do passado, né? Aí no livro, esse livro aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Esse livro aqui é o livro básico do TCC. Depois o Yuri pode botar a foto direitinho no grupo, mas o psicólogo, ele trabalha esse passado em alguns momentos. Por exemplo, quando o cliente expressa um forte desejo de falar sobre o passado, então a gente vai trabalhar isso. Se ele vê uma importância nisso, a gente vai trabalhar. O segundo é quando o trabalho direcionado para os problemas atuais e as aspirações futuras produz mudança suficiente, ou seja, quando pensar só no presente não está sendo suficiente para poder ajudar aquela pessoa. Então, a gente volta um pouquinho no passado para ver como que isso está influenciando nas questões atuais daquele paciente. E aí, a terceira seria, quando você julga que é importante que você e seu cliente entendam como e quando suas principais ideias disfuncionais e estratégias de enfrentamento comportamental se originam e foram mantidas. Então, o que está dizendo nesse tópico? Que é muito importante também a gente criar uma análise longitudinal. O que seria isso? Você criar uma linha do tempo de como as crenças daquela pessoa foi desenvolvida. A pessoa tem uma crença atual de que ela é incapaz de fazer qualquer coisa. Então, você, junto com o paciente, você volta. Tá, onde que surgiu isso? Aí o paciente pode falar, no momento da minha infância, sei lá, minha mãe me cobrava muito, ela dizia que eu era incapaz, então a pessoa criou essa crença, e aí nessa análise longitudinal, ou seja, de acordo com o tempo, esse histórico, a pessoa volta no passado justamente para entender como que surgiu essa crença, por exemplo, como ela está se mantendo ao longo do tempo, o que a pessoa faz que está fazendo com que a dificuldade se mantenha. Então, esse passado, e até um mito, né, a gente fala que a DC não trabalha passado, mas não, trabalha sim, é importante ter essa análise longitudinal. Então, esses 3 pontos que eu falei, tá no livro, e são momentos importantes para a gente trazer esse passado para a sessão. Vamos ver o próximo aqui. O Daniel Souza, se eu estiver falando rápido, isso eu falar, porque para poder dar tempo de responder todo mundo, tô igual o Eminem aqui falando. A próxima pergunta é do Daniel Souza, ele perguntou: psicólogo pode elaborar laudo de TEA que seja de fato válido? De certa forma, válido juridicamente, principalmente para direitos e etc. Pergunto porque vi uma colega que atua na área. Então, quer falar, Aline, já que você atua com criança, acho que seria legal você falar. Então, eu estava olhando aqui o chat. Deixa eu ver aqui a pergunta novamente. A pergunta é se o psicólogo pode elaborar laudo de TEA. Sim, a gente pode elaborar qualquer transtorno diagnóstico contido ali no DSM, a gente pode estar diagnosticando, mas também entra uma questão de que nem sempre é aceito, infelizmente, assim, por mais que seja válido, é válido a gente fazer. Aqui no meu estágio mesmo, a gente já ficou sabendo de escolas que não estão aceitando o diagnóstico de psicólogos, estão aceitando apenas de médico. Então, sim, é válido, mas, infelizmente, acontece isso também, de às vezes não aceitar.
Então, a próxima pergunta é do Nelson, mas já que você levantou a mão, você quer falar alguma coisa, Nelson? Eu só queria falar uma situação que minha psiquiatra falou, que minha psiquiatra, ela só, enfim, ela valoriza extremamente, tipo, uma escala de 0 a 10, 10 o valor do exame, qual é o nome? Do laudo do psicólogo, que é de extrema importância, mas ela também deu a dica que se for para buscar algum recurso com esse laudo, por exemplo, INSS, algo na escola, que para evitar dor de cabeça, buscar o laudo com um psiquiatra ou um médico assim, porque ainda há muita desvalorização e algumas questões governamentais, como a própria INSS, só aceita pelo psiquiatra. E nas escolas é só negligência mesmo, de reconhecer o psicólogo como profissional mesmo. E é muito comum o pessoal falar que psicólogo não pode diagnosticar, né? Então, bem complicada a situação. E aí, a próxima pergunta é justamente do Nelson, né? Ele fala, em relação a uma terapia integrada, de que forma a TCC se encaixa? Nesse viés de utilizar outras abordagens, algo mais holístico, entre muitas aspas. Tiago falou que iria responder, você poderia falar um pouquinho, Tiago, sobre essa pergunta? Eu gostaria até de saber um pouquinho, Nelson, essa questão do integrado. Como assim integrada? Não, é que é uma coisa que eu estava lendo, eu não tenho muito domínio sobre, só que, enfim, sobre a questão, tipo, a TCC em si, ela já bebe de algumas fontes da psicologia, né? Então, por ser ainda uma análise mais, quer dizer, no meu ver, mais versátil, às vezes eu vejo, dando por exemplo, eu vejo muito psicanalista ficando muito só na psicanálise, mas eu vejo alguns psicólogos, por exemplo, da TCC, usando algumas outras técnicas que não são somente da TCC. Aí eu queria saber como funciona isso. Por exemplo, eu esqueci a técnica agora que eu tinha visto, mas não era da TCC, mas foi usada numa terapia que eu estava vendo. Eu achei bem interessante isso de, sabe, pegar meio diferente, sabe, diferenciar. Não sei se consegui explicar. Entendi, agora ficou mais claro. Tiago, você quer complementar? Você quer falar ou eu falo um pouquinho? Vou falar. Nelson, então, se eu entendi, seria basicamente se seria ok, de alguma forma, um terapeuta usar várias abordagens. Seria mais ou menos isso? Não, tipo, mas, tipo, pegar uma técnica. Uma técnica? Uma técnica não tem problema, não. Tanto que, por exemplo, a famosa cadeira vazia veio da Gestalt. E ela é super boa, ela é muito, muito efetiva. Eu pensei muito na Gestalt, porque eu vejo muitos psicólogos usando Gestalt, mesmo não sendo da Gestalt. Isso, a gente compartilha muito também com o humanismo do Rogers. A gente tem, por exemplo, a forma de entender o paciente. Como é que é o nome mesmo, gente? Eu falei lá na aula. Tem da empatia, da congruência. São 3 aspectos assim que a gente tem como pilar de como que a gente vai enxergar o paciente. E esses aspectos que a gente tem, eles são baseados no humanismo. Então, a gente não está solto no vácuo, assim, em relação à nossa área e a forma que a gente aplica as nossas técnicas ou intervenções também. A questão só é que meio que a gente rotula de TCC uma vez que a gente pega aquela técnica e começa a testar, começa a avaliar. E aí a gente, da TCC, que costuma fazer isso, as pessoas das outras áreas não começam a fazer isso. Mas não quer dizer que um psicólogo de Gestalt, que aplica a técnica da cadeira vazia, e um de TCC, que aplica a técnica da cadeira vazia, vão aplicar e vai ser totalmente diferente, e vai ter resultados muito discrepantes. Então, sim, é bastante comum esse mix de técnicas, mesmo que eles possam ter vindo de outras abordagens. Sim, muito legal. Obrigado por responder. Próxima pergunta tá anônima aqui, então a gente não sabe o nome da pessoa, mas ela perguntou: na avaliação, pode ser pedido para que o paciente traga exames anteriores? Sim, até porque eu estava estudando um pouco sobre alguns transtornos, e existem alguns indicadores biológicos, assim, alguns indicadores laboratoriais que podem sustentar alguma hipótese diagnóstica. Então, pode ser pedido, sim, algum exame que o paciente fez anteriormente para poder sustentar alguma hipótese que o psicólogo tem em relação ao paciente, ao que ele está sofrendo naquele momento. Então, pode sim. Deixa eu ver a próxima aqui. É anônimo também.
Como saber se a terapia está indo bem? Ou seja, progredindo? Alguém quer responder essa? Essa é uma boa pergunta. Quer falar, Aline? Tiago agora, né? Coisa que me diz. Eu posso comentar, e você complementa, Thiago. Tá. Mas a TCC, né, justamente por ela ser organizada, estruturada, baseada em evidências, a gente precisa ter evidências de que o paciente está progredindo, de que o caso está indo bem, entre aspas. Então, a gente vai justamente verificando, né, por exemplo, com o uso de instrumentos, de escalas, avaliando remissão de sintomas. Você tem que constantemente estar avaliando se o seu plano de tratamento está fazendo o paciente melhorar, piorar, ou se está ali num neutro, né, não está mudando nada. E aí você avalia qual a diferença que o seu plano de tratamento está fazendo na vida do paciente, e se você vê que não está tendo uma diferença positiva, você vai buscar mudar o seu plano de tratamento, né? Avaliar o porquê que não está dando certo e alterar. Mas a gente justamente se baseia nas evidências e também nas evidências de que o paciente está melhorando, de fato. Tiago, pode complementar aí se eu esqueci de alguma coisa. Vou até chamar alguém para participar. Tati, você comentou aqui, você quer falar mais? Eu ia falar justamente o que a Aline acabou falando. A gente pode até usar de instrumentos para fazer essa verificação, mas a gente, ao longo do tratamento, vai monitorando o progresso do paciente para ter certeza disso, que a gente está indo no caminho certo, que está sendo efetivo, eficaz o tratamento. Não sei exatamente se é efetivo ou eficaz agora. Ótimo. Então, o que a gente está percebendo? Que aqui a gente não está só fazendo uma avaliação de você está se sentindo melhor? E a pessoa fala, estou me sentindo. Porque ela pode ter passado por uma semana que ela está se sentindo melhor. Mas se a gente tem uma avaliação constante da pessoa, a gente consegue fazer uma análise longitudinal e ver se realmente houve um progresso. E aí a gente consegue checar isso com o próprio paciente também, porque a gente tem os objetivos terapêuticos, a gente tem aquela situação, por exemplo, a conceitualização cognitiva que a gente fez lá no início, sobre a pessoa ter algum pensamento distorcido inicialmente e que aquilo era super disfuncional para ela, gerava muito problema. E no momento posterior, a gente já consegue ver que a nossa conceitualização se alterou. Então, a pessoa está mais funcional, tanto nos seus pensamentos quanto nos comportamentos também. E isso aproxima ela dos valores. Por exemplo, se ela tem muita timidez, mas ela quer iniciar uma relação amorosa. Então, no início, talvez ela tivesse um pensamento de que não merece ser amada. Isso levava a vários problemas comportamentais. E hoje em dia a gente vê que ela já é capaz de se relacionar com as pessoas. Então, também tem esse tipo de progresso que a gente consegue avaliar e que é muito legal a gente levar isso para o paciente, para ele mesmo perceber como que ele já evoluiu em direção ao que é importante para ele ao longo da terapia. Eu vou pegar uma pergunta aqui, gente, que foi falada no chat, não foi colocado no perguntas e respostas, mas eu deixei gravado aqui, e que tem relação com essa pergunta anterior, que foi da Marina perguntando: gente, vocês falaram de avaliar a evolução do paciente com instrumentos, escalas, onde eu poderia encontrar esses materiais? Então, Marina, tem um site chamado que é Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, que a sigla é SATEPS. Lá tem os instrumentos que são validados ou não aqui no Brasil, vou deixar até o link para vocês acessarem aqui, e muitos deles a gente usa justamente para monitorar o progresso do paciente. Então, lá tem vários que são estrangeiros, escalas estrangeiras, mas que são validados no Brasil. E tem também os instrumentos que não são validados, mas estão lá registrados para a gente saber que são validados ou não. E uma coisa interessante desse site é que tem o público-alvo, por exemplo, essa escala aqui é para idosos, essa escala aqui é para crianças. Então, tem todas as características desses instrumentos nesse site para você consultar. Eu estou falando escala, gente, mas estou falando instrumentos no geral. A escala é um dos instrumentos, mas são instrumentos no geral mesmo. Então, nesse site aí, a SATEPS, vocês podem ter acesso a ela. Agora eu vou voltar para as perguntas aqui. Natália, posso só complementar? Pode. A gente pode fazer isso que a Natália falou, super bom. A gente pode também, tem outras alternativas, não são as práticas mais recomendadas, mas usar escalas que se utilizam em pesquisas acadêmicas.
elas não vão ter aquele mesmo rigor em relação à normatização, não foi aplicado em várias pessoas, daquele contexto que você vive, foi feita uma normatização para a gente avaliar se a pessoa tem altos ou baixos níveis, mas o que é importante? Essas escalas, por mais que não tenham passado por todo o processo para entrar no SATEPS, elas ajudam a fornecer muito insight. Então, às vezes, a pontuação em si não vai dizer tanto, mas sim o processo pelo qual a pessoa marcou alguma resposta específica. Acho até na escala do próprio Beck, ele tem um item lá sobre suicídio, e que ele avisa que se você vê que a pessoa marcou uma pontuação muito alta, você tem que dar atenção para isso. Então, essa é a ideia da clínica também, a gente pegar esses outros instrumentos, por mais que não seja validado. Assim, eu só não vou falar um teste do BuzzFeed porque é muito esdrúxulo. Mas se você pega algum instrumento que faz a pessoa refletir em algum grau, e aquilo pode ser algum elemento para vocês trabalharem na terapia, aquilo já é super válido. Não vai ser válido no quesito de você mostrar uma melhora temporal, você fazer um laudo psicológico, mas ajuda justamente para ter esse trabalho do por que a pessoa marcou aquele item, o que ela pensou, por que ela não marcou diferente. Então, vale também esse outro lado das escalas mais informais, assim, que não estão dentro do SATEPS. Tiago, mandaram uma pergunta em relação ao que você estava falando. O Daniel falou, no caso de as de uso não restritos? No caso o quê? Eu não entendi. É porque você foi falando, aí perdeu as escalas. As escalas que você está falando é de uso não restrito? Nesse caso, seria de uso não restrito? Acho que eu falei que a gente pega em artigos científicos? Isso. Elas não são de uso restrito porque elas não passaram pelo procedimento de validação lá da SATEPS. Eu não tô... De novo, é só uma forma... Se você, assim, por exemplo, se você achar que você consegue fazer um bom questionário com itens que são muito reflexivos, você pode aplicar aquilo. A ideia não é você usar aquilo como um parâmetro. Olha, porque ela teve um nível muito alto. Porque isso você não vai poder fazer, isso vai ser errado, porque você não passou por todo o procedimento de validação, aplicar em 1 milhão de pessoas, fazer as análises estatísticas do seu teste. Mas é super válido de forma qualitativa, tá? Então, de novo, pode até ser um teste que você mesmo fez. Então, pode ser esses de uso não restrito, que estão lá no SATEPS, né? Ou também esses outros que você encontra na literatura científica. Vamos à próxima pergunta, que foi o Nelson que mandou. Na questão de diferenças culturais, sociais, gênero, raça e sexualidade, como é a sensibilidade da TCC nessa ótica mais social? Tem uma coisa chamada, Nelson, TCC para minorias, em que a TCC ela aborda, né, as especificidades dos grupos minorizados. Então, a gente entende os estressores de minorias, entende quais são as crenças desses grupos minorizados por conta dessa especificidade deles. Tem até uma coisa legal que a gente possa te indicar, que é o Instagram TCC para minorias, que traz bastante essa temática, é muito legal. E, assim, é uma coisa que agora está sendo abordada mais, né, essa sensibilidade, essas questões mais sociais, porque não tem como, assim, desvencilhar o indivíduo, o sujeito do contexto dele, do ambiente, como o ambiente causa esse sofrimento dele. Então, eu vou te indicar esse Instagram, TCC para minorias, que é um Instagram muito legal, que trata bastante dessas questões que você pontuou por aí. Alguém quer complementar? Esse é aquele da Fernanda? O Instagram? Eu sou ruim. Você sabe que eu sou ruim de nome, fica falando o nome dos outros. Eu não sei, TCC para minorias. Vou ver aqui, vou descobrir se é Fernanda. Mas assim, a ideia é que a TCC ela vai conseguir trabalhar com qualquer questão que a pessoa traga. É claro que tem muito do vínculo terapêutico também. Então, isso pode pesar, mas a TCC em si, ela não, na verdade, estou falando real, a TCC em si, ela está aberta a trabalhar qualquer tipo de fenômeno social, contando que a pessoa traga aquilo e seja uma questão importante para ela. E é exatamente isso que a Natália falou. Agora, a TCC está dando uma ênfase maior também nos estudos com minorias. Porque apesar da gente ter um conhecimento que ele é meio que abrangente para qualquer fenômeno, os estudos tão específicos assim, eles não são tão volumosos. E é um movimento que está acontecendo hoje em dia.
Eu procurei no Instagram, não achei nome nenhum de ninguém, mas se você procurar TCC para minoria, você vai encontrar lá. Muito obrigado. Nada. Agora o Daniel mandou uma pergunta, né? De nada, né, Carolina? Tem que sair, Em relação- pessoal. Boa noite. Até mais. Boa noite, tchau. O Daniel ele perguntou: em relação ao primeiro contato, uma psicoeducação inicial é válida? No sentido de, cliente apresenta uma demanda e está atualmente em sofrimento. Ele precisa de algum tipo de tarefa para algum ponto de alívio. Alguém gostaria de responder essa? Eu não entendi psicoeducação em que sentido se aplica nessa frase a psicoeducação. Pode complementar, Daniel. Então, vendo alguns psicos falando em seus Instagram sobre captação e fidelização de clientes, eles falam muito sobre, nesse primeiro contato, ter algum tipo de resposta para o cliente lidar com aquela demanda, com aquele sofrimento, depois daquela primeira sessão. Acho que a primeira sessão, na verdade, a primeira avaliação não seria o ideal, mas a primeira sessão, porque você ainda está avaliando o caso, você não vai poder dar uma resposta concreta, não vai poder auxiliar muito, mas uma mínima ferramenta para ele lidar com aquilo ali, para na próxima semana ele sentir, né, que está, assim, tendo algum tipo de resposta, que daquilo ali ele vai ser auxiliado de forma. E eu fiquei me perguntando, isso é válido, isso não é válido? Qual é a opinião de vocês? O que vocês acham? Eu penso que o que é importante, né, desde a primeira sessão, é o feedback, que a gente sempre fala, né, que na verdade em toda sessão tem que ter, e o inspirar esperança. Então, não chegar jogando ali um diagnóstico que às vezes você tem apenas como um ponto de interrogação na sua cabeça e você já quer jogar para a pessoa isso, né? Que vai surgir, enfim, mais 1 milhão de pontos de interrogações na cabeça dela, se é uma resposta que você ainda não tem, que você ainda não analisou de fato, não tem propriedade para afirmar com certeza, mas dá um feedback sobre o que você já tem de informação ali, né? Enfim, sobre o caso da pessoa no geral e inspirar esperança através do seu feedback, né? Tá, eu entendi nesse sentido. Sim, eu acho que nesse sentido seria mais para no decorrer do tratamento, mas coisas relacionadas a, por exemplo, inspirar o cliente a ter uma rotina de sono, inspirar o cliente sobre a importância da rotina do sono, sobre a rotina de uma possível caminhada, né? Porque se for um cliente em uma depressão profunda, né, muito provavelmente dá aquele discurso de coaching no sentido de vai, come bem, dorme bem, não sei o que, talvez ele não vá aderir muito, mas o mínimo que ele possa estar fazendo para isso, como se fosse uma ativação comportamental. Nesse sentido, isso, assim, no primeiro contato, assim, entendendo que ele pode não aderir justamente por conta da demanda que ele trouxe, sabe? Por exemplo, a depressão profunda. Se vocês acham que ele daria algum tipo de resposta ou não, ele se sentiria mais para baixo por nem o mínimo que você está indicando ele sentir que ele consegue fazer, sabe? Sim, entendo a dúvida, Daniel. Eu sou bastante a favor da psicoeducação, assim, em qualquer momento da terapia. Inclusive no começo. Teve um paciente, inclusive, que ele estava relatando muita ansiedade e eu vi que ali, naquele momento, seria benéfico falar rapidinho, assim, da respiração diafragmática e explicar bem brevemente sobre a ansiedade e como a ansiedade afeta ele, e não ele ser o problema, mas ele está experienciando estados ansiosos que vão influenciar em como ele se sente. Então, vale a psicoeducação nisso, e a ideia aqui não é... Eu entendi a questão da frustração, né, da pessoa não conseguir fazer, mas aqui vale você também deixar claro isso, de não é uma expectativa sua que ele consiga fazer o que você está propondo, porque vocês acabaram de se conhecer. O seu principal objetivo ali no começo é acolher a pessoa, é ouvir. Assim, eu só não vou falar que eu canso de ouvir, porque eu não canso, mas dada a expressão, eu estou cansado de ouvir isso, eu fico a maior parte das primeiras sessões só ouvindo. E assim, ouvindo muito. A pessoa fala, e aí no final,
elas falam, nossa, eu tô muito aliviado. E a metáfora, assim, que sempre vem na minha cabeça é que as pessoas são como panela de pressão, nesse sentido, em que quando elas entram na terapia, elas conseguem aliviar toda aquela pressão que estava dentro. Então, aqui a gente vai ouvir muita pessoa, a gente vai acolher muita pessoa, vai dar aqueles feedbacks que nem o Yuri falou, tentando devolver no modelo cognitivo, e já sendo uma pequena psicoeducação, mas se for uma questão muito urgente, muito necessária, eu acho que vale sim bastante entrar e explicar um pouco talvez do transtorno que a pessoa tem, ou dos sintomas que a pessoa tem, e alguma pequena técnica, alguma pequena ajuda que você vê que possa ser benéfica para ela nesse curtíssimo prazo. Mas sem expectativa de, nossa, eu estou muito aliviado, funcionou muito. Essa terapia aqui de uma sessão foi excelente. Mas sou muito a favor. Psicoeducação, todo mundo sabe, eu falo com o pessoal na aula, é meu pilar favorito da TCC. Também adoro. A Suzana mandou uma dúvida aqui, que é o uso de jogos de cartas, tabuleiro, etc., para conhecer melhor o paciente é um bom mecanismo para ser usado na sessão de avaliação? Eu fiquei na dúvida se seria na avaliação. Porque, assim, no decorrer do processo terapêutico, é legal usar esses recursos lúdicos para, assim, conhecer o paciente, entender as crenças dele. Tem até o tabuleiro das emoções. Tem o tabuleiro das crenças também? Tem um tabuleiro da TCC que fala das crenças, né? Desamparo, desvalor, desamor. Mas na de avaliação, realmente fiquei na dúvida se na avaliação poderia ser feito isso, ou, no caso, seria algo mais estruturado. Alguém sabe responder essa? Fecha com chave de ouro, com dúvida. É a última dúvida? Isso. Tá. Suzana, espero que ainda esteja aí. Geralmente, a questão de trazer o baralho, eu acho que é quando a pessoa tem um pouco mais de dificuldade assim, de se expressar ou de elaborar as questões dela. E no início, no começo, eu acho que a pessoa tem muito claro o que está incomodando ela, o que está acontecendo com ela. Então, eu acho que ali geralmente não tem muito espaço para entrar isso, porque a pessoa tem muita clareza das necessidades delas, dos incômodos, dos problemas que ela está passando. E aí o papel desses baralhos, desse material, que é ajudar a ter insight ou alguma pequena aprendizagem sobre alguma coisa, eu acho que acaba não tendo muito espaço. Então, todas as dúvidas estão respondidas aqui. Maravilha. Reforçando que no chat tá aqui o formulário da lista de presença. Então, quem não preencheu, por favor, preencha, né? Para a gente saber que você participou e posteriormente se ganhar o certificado. E é por aí, gente. Vamos finalizar agora. Ficamos muito felizes que vocês estão gostando. Ficamos muito felizes o tanto de gente que entrou. E tem 47 pessoas aqui, porque coloquei 2 horas aqui, a gente até passou um pouquinho do tempo, mas para poder responder a dúvida de vocês, a gente está muito feliz com todos vocês aqui. Sim. Vocês querem falar alguma coisa? Não, obrigado, pessoal. Animado para o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, gente. Obrigadão, viu? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.